hoje, pode marcar seu lugar em Daniel capítulo 7, mas pode abrir em Isaías 46, versículo 9. Vamos olhar versículo 9 em 10 logo aqui. Nós temos mais um pedido de oração também. Fran vai viajar hoje à noite, então para Curitiba. Vamos orar pela essa viagem. Ela vai voltar quarta-feira. Ok, quarta-feira. Vamos orar por essa também. Bom, tudo bem. Nós estamos falando essa parte do livro de Daniel. Nós estamos olhando em profecia. Então, e muitas vezes nas igrejas evangélicas tem a palavra de profecia. Nós falamos sobre isso, que assim, não é uma coisa bíblica, não é uma coisa que vem de Deus. Então, mas Deus tem um propósito muito interessante para ajudar-nos a ver essas grandes verdades da palavra de Deus através de profecia. Nós temos profecia no Antigo Testamento, nós temos profecia no Novo Testamento, coisas que já aconteceram, então foi no futuro, na vista no profeta, mas foi em nosso passado, mas já aconteceu, foi cumpridos. E tem outras coisas que são em nosso futuro. Então, e hoje à noite vamos estudar uma parte que já aconteceu, mas tem uma parte que vai acontecer no futuro. Então, que é muito importante que nós entendamos tudo isso. Mas Deus dá a profecia para dar essa validade da Bíblia como a palavra de Deus. Então, mas como nós podemos discernir entre um profeta falso e um profeta verdadeiro? Então, esse foi o problema no Velho Testamento, porque tinha vários que levantou para prevenir alguma coisa que realmente não aconteceu. Esse foi um profeta falso. Mas tinha outros, como Daniel, como Isaías, Jeremias, que profetizou a palavra de Deus mesmo. Então, mas poderia reconhecer um profeta verdadeiro porque tudo que ele previu acontecer. Isso. Então, estaria 100% ou não seria um profeta verdadeiro. Um profeta verdadeiro nunca errar. Portanto, a profecia não foi dada por Deus só para revelar a verdade, mas para confirmar a palavra do profeta, sendo de Deus. Então, foi muito importante. Profecia é uma confirmação da voz de Deus, prevendo o que não vai acontecer ainda, mas nos ajuda a estar convencido disso, que Deus é a fonte dessa profecia. E vamos olhar em Isaías, capítulo 46, olha versículo 9 e 10. Lembra-se das coisas passadas, das coisas da iniquidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelou as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, e meu conselho permanecerá em pé, e farei tudo a minha vontade. O que nós temos aqui realmente é profecia que Deus pode falar o que vai acontecer no futuro. Então nós temos essa coisa que nós conhecemos, que Deus conhece o fim até o início. O fim até o início, porque Ele é infinito. Para nós, nosso entendimento só do início até o fim. O que nós pensamos vai ser o fim. Mas para Deus, Ele sabe o fim e pode falar sobre isso já.
a capacidade mesmo de profetizar, então de prever mesmo o futuro, envolve onisciência e onipotência. Onisciência é o atributo de Deus que Ele sabe tudo. E onipotência é esse atributo de Deus que Deus é todo poderoso. Ou Deus pode controlar tudo. Então, somente Deus tem esses atributos. Homem não pode fazer isso, nem falsos deuses. Sabe, o pena capital para os hebreus era tão horrível. Os judeus apedrejaram o réu. Que foi horrível esse processo, mas foi o que a Bíblia diz. Incluindo falsos profetas. Deixe-me ler para vocês Deuteronômio 13, versículo 5. Esse mandamento mesmo de Deus dado para Moisés. Deuteronômio 13, versículo 5. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. E o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Mas uma coisa que nós devemos ter confiança mesmo, cada vez Daniel tem uma profecia. Essa é 100% certo. E também com os outros profetas bíblicos. Cada vez nós estamos lendo a palavra de Deus, uma profecia, nós devemos ter confiança, essa é a palavra de Deus. Agora vamos voltar para Daniel capítulo 7. Daniel 7. Nós aprendemos já o tema desta visão que Daniel tinha de Deus. Então, nós estamos olhando para a vinda do rei, estabelecimento mesmo do seu reino, que vai chegar como o reino final. E o rei glorioso que vai estabelecer o seu reino glorioso. Então, o chave aqui para esse capítulo é o reino. Então, nós estamos olhando para o reino de Cristo, o reino eternal. Já aprendemos algumas partes mesmo desse capítulo. Em versículo 9, nós aprendemos sobre o ancião de dias, se assentou mesmo no seu trono, esse é o Deus Pai. Então, e tem também em versículo 13, o Filho do Homem, que é Jesus. Então, ele, olhando nas minhas visões da noite, versículo 13, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Esse dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, nós sabemos que esse é Deus Pai, Deus Filho, e Deus Filho deu alguma coisa para Deus Pai deu alguma coisa para Deus Filho, versículo 14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Então, nós podemos ver essa profecia mesmo da coroação de Rei Jesus, preparando para seu reino. Nós sabemos essa é uma profecia, essa profecia é repetida para nós, como aprendemos em Apocalipse 11, que vai acontecer no futuro. É alguma coisa que Daniel está aprendendo aqui. E nós podemos ver o caráter mesmo do reino que aprendemos. Versículo 14, foi-lhe dado domínio, autoridade absoluta, domínio para reinar. E Jesus seria ser o rei. Essa não é democracia, essa é monarquia, ditador absoluta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos ama muito, então Ele pode servir como o rei que ama
os santos, que é muito bom saber essa grande coisa. Então, foi-lhe dado domínio e glória. Nós falamos assim, honra e glória aqui. Então, Jesus pode controlar tudo que o homem faz em seu reino e também o seu reino está dando glória e honra por nosso rei. Então, por causa da nossa adoração a Ele, porque é Deus Filho, é nosso rei. Então, a extensão mesmo, também falando sobre o reino, como o pastor Roberto nos ensinou antes, então, esse reino é já e ainda não. Já no coração de todos os crentes verdadeiros, tem Jesus reinando em seu coração. Esse é um reinado espiritual que está agora, mas ainda não o reino de Cristo, reino literal aqui na terra, que começa com o reino milenar de 1000 anos, depois disso, o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E esse vai durar. Esse reino vai durar, reino eterno. Olha versículo 14. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então, mas lembra, essa primeira fase vai ser 1000 anos, depois disso, eternidade. Então, e falando também, quem vai habitar desse reino? Então, os santos. Olha versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Versículo 27. Também no reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Nós falamos, quem são os santos? Qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Então, se você já fez essa decisão para aceitar Jesus, você é um santo, biblicamente. Graças a Deus, e você vai habitar nesse reino. Então, mas nós temos uma coisa que nós precisamos responder ainda. O quem é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem aqui, esse coroado do rei. O característica desse reino que nós aprendemos já. A única pergunta é o quando. Quando isso vai acontecer? E vamos estudar sobre isso no resto do capítulo. Vamos focar essas grandes verdades. A cronologia do reino. Interessante, olhando no Novo Testamento, nós temos essas perguntas dos discípulos sobre o reino de Cristo. Então, antes da ascensão de Jesus, em Atos 1, versículo 6, os discípulos estavam perguntando a Jesus, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino? Então, essa foi a pergunta deles, eles estavam pensando, tá bom, agora esse vai começar. E Jesus falou, não vai. E depois, logo depois disso, Jesus ascendeu para o céu, então para ficar à destra de Deus. Então, e o anjo falou com eles em Atos 1, versículo 11, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o vieram subir. Então, Jesus iria voltar para estabelecer esse reino, mas não agora. Então, até o penúltimo versículo da Bíblia, então, Apocalipse 22, 20, o apóstolo João falou sobre isso também. Ele escreveu disso, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venha sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Essa foi a esperança mesmo do apóstolo João, depois observando toda essa profecia no Apocalipse. Ele estava pronto para isso acontecer já. Mas não foi a vontade de Deus para fazer naquela época. Mas todos nós
podemos compreender mesmo a esperança do coração dos apóstolos, João, Pedro, Paulo, até Judas. A epístola de Judas, então, trata essa ansiosa expectativa a retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E crentes de todas as gerações têm essa pergunta: quando? Quando essa vai acontecer? Então, o reino de Jesus vem depois dos reinos das nações. A resposta curta vai acontecer após a história humana. Então, depois esse tempo termina. E nós podemos ver essa resposta mesmo em Daniel 7. Então, vamos começar lendo aqui, olha o versículo 1. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve sonho e visões passando diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo o resumo de todas as coisas. Então, ele recebeu essa profecia e escreveu o resumo mesmo em o que nós temos aqui. Versículo 2, Daniel diz: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Ok, esse capítulo 7 é uma visão completa, uma profecia completa, mas tem 3 partes bem distintas aqui que nós estamos estudando. Primeiro, os 4 animais. O que significa isso? Que vamos aprender assim hoje à noite. O outro é a visão do ancião de dias no trono, versículo 9, que nós tratamos já. E também Cristo recebendo o seu reino ao vir em glória, em versículos 13 e 14, que já estudamos. Então, essas 3 visões são visões em si mesmo, mas são parte mesmo do capítulo inteiro, essa grande profecia. Mas olha o versículo 2 aqui, esse é no início mesmo dessa visão. Eu estava olhando diante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O grande mar aqui é o mar Mediterrâneo. Esse foi um mar que provavelmente Daniel observou em sua vida, mas ele estava olhando para esse mar, e esse mar ficou agitado em turbulência, em violência, em tumulto. Mas o que estava causando isso? Os 4 ventos do céu. Basicamente, 4 é o número associado com a Terra. Há 4 estações do ano. Então, primavera, verão, outono, inverno. Falamos que tem 4 cantos da Terra. O vento vem de 4 regiões, então norte, sul, leste e oeste. Então, aqui podemos observar a Terra está em turbulência. O mar representa a humanidade, e nós temos assim na palavra de Deus, no Apocalipse 17:15, falando, o anjo falou com o apóstolo João: as águas que você viu são povos, multidões, nações e línguas. Então, Daniel estava observando toda a história de humanidade nessa turbulência. Os ventos estão das vários elementos do pecado humano que estava influenciando as nações, que incitam as contendas e a turbulência. Em versículo 3, 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros subiram do mar. Mateus, pode colocar o primeiro slide. Ok. Lembra nosso estudo em Daniel 2, o rei Nabucodonosor tinha um sonho, que Daniel falou que foi o sonho e interpretação disso. Então, tem essa estátua que ele viu mesmo em seu sonho, a cabeça de ouro, que representa a Babilônia,
peito e braços de prata, que é o reino Medo-Persa. Então, o ventre de bronze e quadris de bronze, que representa Grécia. E também as pernas de ferro, que é Roma. E também embaixo, o reino de Anticristo, pés de ferro e barro. Então, nós temos essa visão que é muito importante nós entendermos, porque vamos ver aqui, essa visão, nós temos Deus dando essa visão para Nabucodonosor, homem descrente, homem que não aceitou Deus até esse ponto, mas na vista dele sobre esses grandes reinos, esses grandes impérios mesmo do mundo, todo esse está brilhando. É muito bonito. Então, na vista humana, esses impérios são bonitos. Okay? Mas nós temos alguma coisa diferente, o que vamos estudar. O que Deus deu para Daniel, o que nós lemos já. Então, essa é a vista divina para Daniel. Daniel, crente, servo de Deus, estava recebendo essas visões. E vamos olhar para isso. Não está brilhando como metal, mas o que Deus mostrou por Daniel era feia, monstruosas. Então, ele viu feras selvagens, descontrolados, porque essa é a percepção de Deus sobre esses reinos. Muito interessante. E vamos tratar cada um mesmo desses impérios. Então, mas o perspectivo diferente. Então, homem descrente vê esses reinos como alguma coisa maravilhosa, mas Deus olha como alguma coisa feia, selvagem, assassino e sangrento. Essa é a grande diferença no jeito em que Deus vê todas essas coisas. Versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Então, muito interessante. Deixa-me mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tá bom. Essa é... E o que nós temos aqui? Primeiro era como um leão. E tinha asas de águia. Então, Daniel estava olhando para parece para nós, leão também. Então, mas ele falou como leão. É semelhante um leão. Então, esse parece bem como leão. Mas para ele estava olhando e pensando, o que é? Mas ele falou, é um leão. Os leões eram um símbolo mesmo do Império Babilônico, especialmente durante o reino de Nabucodonosor. O leão, como o rei dos animais, que corresponde com a cabeça de ouro. Nabucodonosor, a monarquia da Babilônia, e as asas de águia falam sobre a rapidez que ele conquistou mesmo esse grande território, que foi o maior reino até naquele ponto na história da humanidade. Arqueólogos descobriram mesmo as portões da cidade de Babilônia, especialmente as portões da entrada do Palácio Real, eram leões com asas. Então, com asas de águias assim. Então, eles descobriram esses, o símbolo dos babilônicos para seu reino e seu governo. Até os contemporâneos de Daniel, então Jeremias, Ezequiel, Abacuque, então fala sobre Babilônia, sobre leão, sobre uma águia, para uma referência mesmo do rei Nabucodonosor. Portanto, sabemos que se trata de Babilônia, a arqueologia confirma isso. Okay? Esse foi o primeiro reino, que corresponde com esse cabeça de ouro. Mas olha a segunda parte de versículo 4. Tem
parte aqui, a maior parte realmente desse versículo, mas fala sobre o rei Nabucodonosor. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Então, essas asas foram tiradas. Então, em alguma forma de violência mesmo. Assim estava falando, lembra nossa história em Daniel 4, Nabucodonosor estava olhando para tudo que ele conquistou, todo o seu palácio, sobre essa grande cidade que ele construiu. E Deus causou ele para ficar louco. E ele saiu mesmo do palácio, ficou nos campos por 7 anos. Até que ele reconheceu que Deus é o único verdadeiro Deus. Então, e nós temos isso, olha aqui, nós podemos ver que as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra, depois ele reconheceu Deus, e o posto em pé para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Então, falando sobre o fato que essa restauração mesmo de Nabucodonosor, depois esse tempo de loucura, hein? Que nós estudamos já. Ok, segundo, foi o urso. Deixe-me. Ok. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, de novo, semelhante ou como, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Foi uma coisa que eu vi que ele tinha esse pato em cima, os outros patos da terra, então, mostrando que esse é o peito e braços de prata, que é o Império de Medo-Persa. Então, mas o lado de Persa foi mais forte do que o lado Medo. Então, na boca, entre os dentes, trazia 3 castelas. Então, lhe diziam, levanta-se e devore muita carne. Okay? Essa está falando sobre o reino de Dário, Medo, e o reino de rei Sírio, que é de Persa, que nós conhecemos. Interessante, essas conquistas mesmo, essas 3 costelas que esse urso tem na sua boca, se você pode ver mesmo na ilustração aqui, eles conquistaram o Império Babilônico, Egito, e também a nação de Lídia, como foi os maiores nações que eles conquistaram naquela época. E o Império Medo-Persa estendendo-se até além das fronteiras de Babilônia para conquistar mais terra. Era feroz, poderoso e conquistou mais território de qualquer reino anterior e continuou por 200 anos. E foi sucedido por outro reino. Terceiro, o leopardo. Ok. Depois disso, continuou olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas asas, 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Pode ver as 4 cabeças, um pouco, mas tinha essas 4 asas, como aves. Então, o grande monarca do período grego foi Alexandre o Grande, que conquistou o mundo mais rápido do que qualquer outro na história. Com rapidez notável, com um leopardo, com asas expandindo rapidamente seu reino. Então, no ano 323 a.C., terminou 11 anos de conquista e conquistou todo o mundo. Então, Alexandre o Grande só tinha 33 anos quando ele terminou.
Então foi jovem ainda, mas ele já havia conquistado mesmo o mundo inteiro. No reino dele foi de Grécia até parte de Índia. Foi grande, maior império até naquele ponto. Ok, nós temos três. Tem outra coisa, aspecto aqui também, os 4 cabeças. E isso é interessante, porque na fase final do Império Mundial Grego de Alexandre foi dividido em 4 partes. Realmente, Alexandre morreu bem jovem. Logo depois ele conquistou tudo isso, ele morreu. Então, mas ele tinha 4 generais, que era muito bom, na opinião dele, e ele dividiu seu reino, seu império, com esses 4. Então, os 4 cabeças. Então, foi muito interessante como foi tudo isso. Mas, sabe, esse foi profetizado 200 anos antes aconteceu. E foi bem perfeito. Pode imaginar, então, esse ano 2025, pode imaginar ano 1825. Então, esse é muito tempo. Então, Deus deu com tanta perfeição, precisão mesmo. Então, porque Ele é onisciente e onipotente. Então, esses grandes aspectos de Deus. Ok, o quarto animal aqui. Feio mesmo. Então, esse besta terrível. Depois disso, versículo 7, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Então, essa tem referência das pernas de ferro, essa tem dentes de ferro, então essa é Roma, perto de Roma, que conquistou um território de Grécia e realmente reinou do norte de África até Britânia e Europa, o sul de Europa, até o rio Eufrates. Então, é muito território. Então, cada vez esses impérios estão crescendo. E nós podemos ver isso com Roma. Então, o mar Mediterrâneo era como um lago por meio desse império de Roma. E esse império durou por 1500 anos. Então, foi mais poderoso do que os todos. Mas nós podemos ver esse ferro mesmo, esses dentes de ferro. Então, como é naquela estátua. Mas era alguma coisa muito diferente. Olhe no fim de versículo 7. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Nas escrituras, um chifre é uma referência de autoridade e poder, ou pode falar sobre um rei. Fase final mesmo do quarto império foi a monarquia de 10 reinos. Esse não aconteceu ainda. Essa é a parte do futuro que vamos aprender, focar mesmo semana que vem. Mas olha o versículo 15. Depois, toda essa coisa. E nós vamos ver os chifres desse, mas semana que vem vamos falar mais sobre esses chifres, tá bom? Mas olha o versículo 15. Eu, Daniel, fiquei alarmado. E as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então, me dirigiu a um dos que estava ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Provavelmente um anjo perto dele. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Esses grandes animais
que são quatro reis que se levantaram da terra. Então, Daniel estava olhando no futuro. Tem parte disso no reino babilônico que ele foi parte desse. E provavelmente, quando ele ouviu sobre essa parte, essa profecia de Babilônia, ele estava sabendo tudo o que aconteceu. Mas o resto foi no futuro dele. No reino de Belsazar, o primeiro ano do reino dele. Então, o resto ele não estava sabendo nada. Mas havia 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E ele estava dentro do cronograma. Ele estava parte disso no início. E cada detalhe foi cumprido. Exatamente como ele profetizou aconteceu. Todos os impérios entraram na cena e saíram da cena. Quase. Porque o último tem parte muito importante. Então, lembra o que Jesus falou? Até que, em Lucas 21, 24, até que os tempos dos gentios se completaram, Jerusalém será pisado por eles. Então, cada desses reinos, então, estava em autoridade sobre Jerusalém. Desde eles caíram em pecado e foi conquistado pelos babilônicos, todos esses reinos passam em autoridade em Jerusalém. Então, sobre Jerusalém. E até agora, tem a nação de Israel, mas a nação de Israel está bem limitada no que eles podem fazer, por causa dessa influência das nações sobre eles. Os gentios ainda estão sob a autoridade deles. Eles têm alguma autoridade, mas não têm completa autoridade, por causa desse sistema mesmo dos gentios. Como Jesus falou, os tempos dos gentios. Então, o reino de Jesus vai chegar depois. Os reinos de nações são concluídos. Concluição mesmo dos tempos dos gentios. O reino de Cristo sucede a forma final do reino das nações. Então, tem mais um aspecto desse besta, que vamos estudar em versículo 8 e resto do capítulo, que fala sobre o último parte desse reino romano. Tem parte, o Império Romano revivido, que o governo do anticristo durante o tempo de tribulação, que vamos estudar semana que vem. Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo no passado, no estátua, em Daniel 2, em Daniel 7 agora, esses animais, mas é a mesma coisa. Essas imagens podem ser assustadoras mesmo, pode causar medo para nós, com certeza, mas tem um propósito muito importante. Lembra, a profecia é a confirmação da voz de Deus, prevendo o que não aconteceu ainda. Então, para o vida de Daniel não aconteceu ainda, para nós, a maior parte já aconteceu. Mas para ajudar-nos a ser convencido que Deus é a fonte da palavra, da profecia. Também tem a verdade que você precisa entender para fazer a decisão sobre seu futuro, sobre sua vida em eternidade. Essa questão. Que decisão Deus quer você fazer hoje à noite? Com tudo que nós aprendemos hoje à noite, que decisão Deus quer você fazer? Então, você pode ficar assustado e preso em seu medo e não fazer nada, ou pode responder da convicção mesmo do coração agora e aceitar Jesus como seu Salvador. Essa é a sua decisão. Mas quando Deus está tocando seu coração, mesmo no Espírito Santo, mostrando essa grande necessidade para nós arrepender-se dos nossos pecados. Essa convicção por causa do nosso pecado. Nosso pecado é um peso que o Espírito Santo está mostrando que nós precisamos fazer alguma coisa. Arrepender-se dos nossos pecados
e crer por fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa responder a pergunta: o que Deus quer me fazer agora? E fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que nós aprendemos hoje à noite. É uma coisa complicada, mas eu acho que foi uma bênção para aprender essas grandes verdades. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite. Talvez alguém aqui tenha essa grande necessidade de aceitar Jesus como seu Salvador. O Espírito de Deus está mostrando essa grande necessidade. O peso mesmo do pecado não confessado é forte. E essa pessoa precisa fazer uma decisão para arrepender-se dos seus pecados, para crer por fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite por tua honra e glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.